Bom, hoje nós iremos dar umas dicas para o quê? Para a primeira fase da prova do OAB, que ocorrerá no próximo domingo. A primeira fase é composta lá de 60 questões, sendo que umas 4 ou 5 de direito penal e processual penal. Então, talvez até 6 questões, 3 para cada uma das matérias. A dica que eu poderia formar é a respeito das medidas cautelares, ou seja, das alterações ocorridas lá no ano passado com a Lei 12.033 de 2011, referente às medidas cautelares diversas da prisão, previsto no artigo 319. Hoje, o juiz, ao invés de enclausurar o réu, de mantê-lo enclausurado, ele pode o quê? Adotar outras medidas cautelares. Tá? Quais seriam essas medidas cautelares diversas da prisão que o juiz poderia adotar? Vamos lá no artigo 319, que foi alterado o ano passado. São medidas cautelares diversas da prisão. Prisão, gente, no processo penal é exceção. A regra é que sempre você aguarde o julgamento em liberdade. Só que então o juiz vai determinar que você o quê? Vamos supor que eu fui preso em flagrante delito. Tá? O juiz pode te conceder a liberdade provisória adotando, falar assim, ó, eu vou te conceder a liberdade, você vai ficar aguardando o julgamento em liberdade, mas você vai cumprir certas obrigações. Quais são elas? Quais são as medidas cautelares? Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, tá? Ou seja, o juiz fixa lá, a cada 15 dias você vai ter que vir aqui no juízo, para falar o que você está fazendo. Você está trabalhando, você está estudando, se você continua roubando, então vai me avisar aí, tá? Segundo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante dessas. Fiz a arruaça ali no estádio de futebol, tá? Estou respondendo por crime lá, de dano, rixa. O juiz fala, ó, você vai ficar agora, não vai poder frequentar o estádio durante determinado período de tempo. Durante os partidos de futebol do seu time, você não pode frequentar lá. Se você fizer isso, eu posso mandar te prender. 3. Proibição de manter contato com pessoas determinadas, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Briguei aqui com ele aqui, estou respondendo a uma ação penal, o juiz falou, você não pode chegar perto dele durante 1.000 metros, 5.000 metros. Não pode ficar ligando para ele, passando e-mail. Então o juiz já determina a distância. 4. Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação da instrução. Não se ausentar sem avisar o juiz. Tá? 5. Recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Todo dia no período noturno, você vai o quê? Recolher-se na sua casa. Entre as 20, às 8 da noite até as 6 da manhã. Um exemplo, tá? O juiz é que fixa. 6. Suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica, financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Eu sou funcionário público, estou utilizando o quê? Do meu cargo ou minha função para praticar crimes ou intimidar a vítima, testemunhas, que são meus subordinados. Então o juiz pode o quê? Determinar que eu me afaste. 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem serem inimputável ou semi-inimputável. Eu pratiquei um crime, mas o juiz verificou que eu era meio doido, né? Eu sou doido varrido, que é inimputável. Aí o juiz pode já adotar como medidas cautelares a internação provisória. Tá? 8. Fiança, arbitramento de fiança, aquela caução para você guardar em liberdade. E o 9, monitoração eletrônica, que é os chamados monitoramento eletrônico. Esse ainda não tem regulamentação legal. Tem previsão, mas não tem regulamentação. Como é que vai ser esse monitoramento? Uma pulseira, um relógio, uma fita na cabeça? Não tem regulamentação, mas tem previsão já. Então o juiz, quando concede a liberdade provisória, mediante a colocação de medidas cautelares, ele pode fixar uma delas ou as 9 que nós citamos ali. É a critério do juiz. Ah, não, eu quero colocar 2, 3 medidas cautelares. É a critério dele. Ele é que vai adotar essas medidas cautelares diversas da prisão, uma ou todas elas em conjunto, ou 2 ou 3. Ah, professor, mas aí quem vai ficar investigando se você foi ou não lá no Serra Dourada, lá no estádio de futebol, que será proibido? Quem que vai ficar investigando se todo dia à noite você vai ficar assistindo novela lá, Tufão? Tá? Quem que vai ficar fazendo isso aí? Ninguém. Tá? Então, nesse caso aí, se você vier a descumprir, o juiz ficar sabendo, tá? Porque o juiz não tem como monitorar todo mundo.
Aí o que vai acontecer nesse caso? Ou o juiz, ele substitui aquela medida anterior por outra, ou ele aplica mais outras em cumulação, ou em último caso decreta o quê? A sua preventiva. Porque não tem como realmente o juiz ficar investigando, se o cara está todo dia, 8 horas da noite, na casa dele. Ah, mas aí alguém dedou ele, chegou no conhecimento do juiz, aí o juiz pode substituir aquela, aplicar outras, tá, em acumulação, ou em último caso decretar o quê? Preventiva do réu. Essa é a dica para o quê? Para a próxima prova. Obrigado e boa noite.